Manhã Bandeirantes. Vitor Lupato está aqui do meu lado para uma entrevista hoje. Hoje é dia da gente entrevistar a candidata pelo Partido Novo, Marina Helena. Lupato, bom dia. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá dar continuidade a essa série de entrevistas que nós estamos fazendo com os pré-candidatos à prefeitura da mais populosa cidade do país. Candidata Marina Helena, bom dia. Bom dia, tudo bem, Sabino? Tudo bem, Lupato? Bom dia a todos aqui que nos acompanham. Bom, eu queria começar fazendo um preâmbulo aí que eu devo fazer, já fiz com o pré-candidato Pablo Marçal, que esteve aqui, devo fazer com todos os candidatos, dizendo que nós vamos nos ater nessas entrevistas muito mais às questões propositivas, às questões da cidade. Inevitavelmente, alguma outra pergunta política vai surgir, mas a gente recebe todos os dias aqui reclamações, ponderações dos nossos ouvintes, e é essas ponderações que a gente quer transmitir para a senhora. Excelente. Bom, queria começar sabendo que a senhora é uma especialista em orçamento público, a senhora muito estuda o orçamento público, dizendo o seguinte: já há mais de 4 anos, São Paulo não tem reajuste das tarifas de ônibus. É possível nós entrarmos em 2024, 2025, digo, mais uma vez, sem reajuste da tarifa de ônibus? Sabino, a questão do transporte em São Paulo é bem mais complexa do que só isso, né? A gente, além de não ter reajuste, agora a gente está com tarifa zero aos domingos, então piorou, né? O subsídio que é dado hoje para as empresas de transporte da prefeitura aumentou ano após ano, mas a gente não está tendo uma contrapartida no serviço para a população. Então, o número de usuários dos transportes públicos, dos ônibus na cidade, vem caindo. Então, a gente está pagando cada vez mais, subsidiando cada vez mais, evitando esses reajustes. Tudo isso o quê? Para atrair as pessoas para o transporte público, porque a gente sabe que a gente vive, de fato, uma cidade caótica, né? As pessoas gastam muito, muito tempo para se locomover, mais de 2 horas em média. A gente tem 1 em cada 5 paulistanos que demora mais de 3 horas no trânsito. Só para ter uma ideia, Sabino, da perda que isso significa, se essas pessoas estivessem trabalhando no tempo que elas gastam para se locomover pela cidade, daria uma renda média cerca de R$ 1.500 por mês a mais para cada paulistano. Como é que é? Se as pessoas... 1.500. Se as pessoas, em vez de estarem no trânsito, perdendo esse tempo danado no trânsito, estivessem trabalhando, elas teriam uma renda maior em R$ 1.500 por mês, cada paulistano, em média. Esse é o custo. A gente fez essa conta pela renda média, né, dos paulistanos, e pegou o tempo que é gasto no trânsito, que são quase 2 horas e meia. E isso não só para quem usa o transporte público. Para todos. Porque ao não utilizar também o transporte público, e o transporte público está cada vez pior, as pessoas preferem usar o carro. E a gente sabe que, obviamente, que o carro ocupa muito mais espaço. Então, quanto mais se utiliza o carro porque o transporte público está ruim, mais trânsito, mais demora. Então, a gente precisa sim fazer as pessoas irem para o transporte público, mas não é uma questão só de subsidiar a tarifa. De novo, está acontecendo, não está adiantando nada. Por quê? Porque o transporte público é de péssima qualidade. E aí a gente sabe, aí, primeiro, está saindo aí aquilo que a gente sabe há muito tempo, o PCC infiltrado no transporte público. Não tem qualidade. O tempo gasto em deslocamentos aumentando. O dinheiro gasto aumentando. E as pessoas escolhendo não usar. Tá tudo errado, concorda? Mas me perdoe, eu volto à pergunta original. É possível entrar em 2025 sem reajuste de ônibus? Então, o ponto, a gente precisa... Eu vejo que o grande ponto, a gente precisa juntar todos os modais de transporte. Então, metrô, ônibus, trens, isso tudo tem que estar alinhado, né? Não adianta só o ônibus estar completamente fora do que está o metrô, do que está o trem, porque isso vai fazer com que as outras, aliás, tem agora o governador Tarcísio quer ampliar essas redes. Se você não tiver um equilíbrio de tarifas, você vai desestimular os investimentos nessas outras modais. Então, mas de qualquer maneira, incentivar o transporte público é ok. A questão é, a gente precisa, mais do que tudo, fazer com que esse dinheiro que está indo aí não vá para o ralo e realmente vire um serviço de qualidade. O que me preocupa não é a tarifa estar em 4,40, porque outras cidades também subsidiam para diminuir, porque é isso, o custo é muito alto, é isso, a pessoa teria 1.500, quanto que vale isso para a cidade? R$ 1.500 por mês se não tivesse trânsito. O problema é que o dinheiro está sendo gasto e não está se transformando em resultado.
Então, não é uma questão de manter ou não a tarifa. Com o que tem hoje de orçamento da cidade de São Paulo, você poderia manter a tarifa. O problema é, primeiro, não ter uma viabilidade conjunta com o Estado. E, número 2, as pessoas estão saindo do transporte público. Faz nenhum sentido. Então, a gente precisa realmente melhorar a eficiência. Um transporte público de qualidade é isso. Melhora a qualidade de vida das pessoas, aumenta o rendimento delas quando vai para o trabalho. E a cidade é caótica. A gente sabe que essa é uma das maiores dores do paulistano. Mas a questão é, primeiro, integrar. Em segundo lugar, garantir que o serviço está sendo bem prestado. O que não está acontecendo, porque os valores, de novo, só aumentam. Eu brinco que o transporte público aqui é o seguinte: leve 2, pague 7. Agora, candidata, se não houver reajuste de tarifa, tem que aumentar o subsídio. Então, o subsídio, que já está em mais de 5 bilhões, a questão... Será que essas empresas estão cumprindo? Primeiro ponto é esse, Sabino. A gente precisa rever esses contratos. Eu falo isso não só para o transporte. Eu tenho, a grande alegria de ter dentro do partido Deltan Dallagnol, né? Que foi quem colocou o Lula na prisão e um dos responsáveis pela Operação Lava Jato. Eu falo que a primeira coisa que a gente precisa é uma auditoria muito forte em todos os contratos da prefeitura. E vamos começar pelos transportes. Eu quero um Deltan Dallagnol olhando os contratos do transporte, um Deltan Dallagnol olhando os contratos de lixo da cidade, um outro olhando os contratos que a gente sabe que a gente tem aqui de... o secretário, Deltan Dallagnol? Com muita alegria, né? Aliás, ele tem ajudado bastante no plano, principalmente nessa parte de auditoria, e a gente tem olhado com bastante... Esse é um dos exemplos, né? Como é que pode, gente? São Paulo, isso vale para tudo, Sabino. Quando a gente olha os valores gastos nessa cidade, para tudo, tá? Educação, a escola pública é mais cara que a escola privada aqui em São Paulo, com uma qualidade do ensino muito inferior. Saúde. Então, tudo que a gente olha, seja transporte, seja educação, seja saúde, tudo está entre os mais caros do Brasil e de pior qualidade. Gente, não é possível. Pelo que eu entendi do que a senhora trouxe, então, a ideia seria um programa de incentivo ao transporte público, Perfeito. Melhorando as condições. Melhorando as condições. Começando pela fiscalização dos contratos e depois? E tendo certeza de que esses contratos serão cumpridos. Porque hoje, Lupato, o grande problema é esse. As empresas não cumprem os contratos, não cumprem, e não tem nenhum tipo de multa. Outra coisa, eu trabalhei na Secretaria de Desestatização, tá? E eu entendo por que o brasileiro tem essa birra com privatização. Porque muitas das vezes as concessões e tudo é um Deus dará. Você troca um pirata público por um pirata privado, entendeu? E quem tá lá não tá nem aí pro serviço que está sendo prestado. Então, qual que é a vantagem quando você terceiriza e quando você faz esse tipo de... e passa para a iniciativa privada? Poder botar na rua se não funciona. E qual que é a empresa aqui em São Paulo que vocês já viram sendo colocada na rua? De qualquer coisa, me diz, do transporte, quem? Quem teve caducidade do contrato? Quem teve um contrato interrompido? A gente sabe a questão agora dos serviços funerários. Um monte de reclamação. Quem que vocês já viram sendo mandado embora? Eu quero que vocês me respondam. Qual foi a empresa contratada nessa cidade que foi mandada embora? Não dá. Entendeu? A grande coisa quando você faz uma terceirização é garantir o cumprimento do contrato, que é o serviço de qualidade para a população. Se não tem rua. Agora, a gente tem essa coisa no país que é isso. A gente, infelizmente, a gente tem um jogo de cartas marcadas, a gente sabe que são sempre as mesmas empresas e não tem nenhum tipo de cobrança. E nesse sentido, a senhora vê serviços prestados hoje por terceiros no âmbito municipal que possam ter contratos interrompidos? Eu cito aí, só a título de exemplo, serviço funerário, iluminação, lixo. A senhora vê algum serviço desse de baixa qualidade que poderia ter contrato interrompido? Vários, Sabino. E esse é um dos principais pontos. O que a gente quer fazer? Primeiro ponto, transparência radical na prefeitura. Transparência radical. A gente não sabe como que estão esses serviços, a qualidade desses serviços. Por quê? Porque a população, sinceramente, não tem nem onde reclamar. 156, gente, pelo amor de Deus, é para inglês ver. Não funciona, sabe? Quem é que liga lá e diz assim, puxa, aqui tá tudo pior? Ninguém faz. Então eu quero transparência radical. O que é? Todas as pessoas vão poder avaliar todos os serviços da prefeitura, tudo. Iluminação, serviço funerário. Outra coisa, a prefeitura tem obrigação de dizer quanto custa
Qual é o gasto? E mais o gasto por bairro, o gasto por escola, o gasto por UBS. Eu quero que esteja lá na porta da escola qual que é o gasto por aluno. Qual que é a taxa de absenteísmo dos professores? Eu quero que os pais saibam quanto que é, se o filho foi ou não para a escola, qual que é a nota dele comparada com a média dos outros da turma, como já acontece em outros lugares. Nesse sentido, a senhora é a favor ou contra a privatização de algumas escolas? Tá, pelo menos da gestão de algumas escolas? Sou completamente a favor. Por quê? Porque hoje é terrível isso. Hoje, nós pagamos com os nossos impostos, os paulistanos, uma escola pública caríssima, que custa mais do que a escola privada, sendo que o ensino é infinitamente inferior da escola privada. Eu acho um absurdo isso. A gente pega uma creche, exemplo da creche. Uma creche hoje da prefeitura custa, em média, R$2.000 por aluno. R$2.000, Sabino. Sabe quanto que custa na rede privada? R$1.200. R$1.200. Ensino fundamental, mesma coisa. Você pega lá, quanto que custa a escola pública por aluno? R$1.650. Quanto que custa a privada? R$1.470. Não é possível. Sendo que na escola pública a gente está com um problema gravíssimo. Vou te explicar. Olha que loucura. As crianças deveriam ser alfabetizadas na pré-escola ainda. No Brasil, tem uma obrigatoriedade que seja no primeiro ano do fundamental. Vamos pegar o segundo ano do fundamental? Cara, a gente já está falando 2 anos depois do que o resto do mundo, tá? Segundo ano do fundamental, 38% só das nossas crianças são alfabetizadas no segundo ano do fundamental. Aqui na cidade de São Paulo. Fortaleza, o dobro. A alfabetização é o dobro e custa metade do preço. Metade. É o que eu falo, a gente aqui na cidade, a gente está sendo roubado, gente. Entendeu? Por quê? Porque a população pensa o seguinte, pô, preciso trabalhar, tem que deixar lá meu filho. E não sabe cobrar, porque não tem ideia de quanto custa. Na hora que a população estiver lá na porta da escola quanto custa, eu quero ver se não vai perturbar professor, diretor, tudo para ter um ensino de qualidade. Então, eu sou a favor, sim, da gente fazer parcerias público-privadas, gestão privada de escola pública, como acontece, por exemplo, no Liceu Coração de Jesus, lá no meio da Cracolândia, que ia fechar. E aí, hoje, a prefeitura manda as crianças da rede pública, é a escola centenária, ali administrada pelos salesianos. É tão melhor que os pais invadiram a prefeitura, pedindo, pelo amor de Deus, para que tenha a 6ª, a 7ª série, porque só vai até a 5ª. E os pais estão em pânico dos filhos que vão sair agora, de ter que devolver para uma outra escola 100% pública que não é de qualidade. Então, não sou eu que estou dizendo que a escola é boa. Estou falando dos pais que foram lá pedir, pelo amor de Deus, para que tenha outras séries ali naquela escola. Então, agora, de novo, pode ser ruim? Pode ser ruim. Se a gente não tiver fiscalização, transparência, todo mundo de olho ali e, de fato, mandar embora aqueles que não estão prestando um bom serviço, não adianta. Né? Então, a gente precisa ter esse poder, sim. Gente, o mais importante da prefeitura é atender bem a população. Se não atender bem a população, rua. Acho que a pergunta do Sabino acabou caindo um pouco mais para o lado da educação, mas voltando às concessões, as empresas que estão prestando serviço aqui na cidade de São Paulo, nem todas têm contrato assinado com a prefeitura. Uhum. Por exemplo, quando a gente fala em concessão, a que mais dá trabalho, e a gente já trouxe até alguns levantamentos que apontam que realmente a maior reclamação da população é em relação a Enel e o fornecimento de energia elétrica. A atual gestão já foi atrás em Brasília de tentar romper esse contrato, ou pelo menos garantir que ele não vai ser renovado. O que a senhora, se eleita, faria em relação ao serviço da Enel? Quando eu estava lá em Brasília, Lupato, olha que interessante. A gente estava cuidando das privatizações lá da Eletrobras e caiu ali o que aconteceu em Goiás, que o Caiado foi lá, Enel, que não estava cumprindo nada e falou que acabou esse contrato, não quero mais. Ele passou por cima lá de uma rede de transmissão, contratou e tudo. Disse, aqui não vai acontecer mais, essa empresa não entra mais aqui. Ele infernizou tanto, que lá mudou. Então, eu vejo que isso é o quê? É protagonismo. O prefeito governador, poderia fazer mais, com certeza. Faz igual o Caiado. Tá aí, tá feito. Teve um estado que conseguiu derrubar isso. Por quê? Porque não aceitou. De novo, gente, é um grande problema. Saiu uma reportagem gigante agora na revista Piauí, mostrando como hoje em dia as empresas não cumprem. O TCU até faz ali
um monte de empresa que não cumpre aquilo que faz e que tem uma segunda chance, uma terceira chance, uma 10ª chance, que pega nosso dinheiro, enfia no bolso e tá nem aí para prestar o serviço. O Brasil tá cheio disso. Então, Lupato, tem que ir lá. Enquanto não resolver, eu não saio daqui, entendeu? E vamos, porque isso é fundamental. A população não pode ficar a Deus dará. E, de novo, eu vejo isso. Privatização não resolve tudo. Normalmente melhora. De fato, quando a gente olha as empresas privadas, os serviços que foram... A própria energia elétrica no Brasil melhorou muito depois da privatização. A gente sabe que a questão toda... Mas tem casos e casos. Esse é um dos casos, a Enel é um dos casos que tá aí, é uma aberração que está acontecendo. E toda vez que acontece, ela vai e culpa o quê? É uma catástrofe natural, uma catástrofe... E aí, lá na parte da agência reguladora, aparece como se ela não tivesse descumprido nenhum contrato, porque tudo é obra de Deus e das chuvas e do não sei o quê. Então, você tem que ir lá, como fez o Caiado, entendeu? O protagonismo para tudo é fundamental. Então, a senhora está dizendo que, se eleita, vai dar um jeito de romper o contrato da Enel. Eu estou dizendo que ou ela se arruma ou ela vai embora. Não tem jeito. Ou começa a fazer direito, entendeu? Ou vai ter que ir embora. Que foi, bem ou mal, o que já aconteceu. Já aconteceu isso no Brasil, não foi uma vez só. Agora, depende muito do protagonismo do prefeito de plantão. Isso sem dúvida. O fato é que isso depende de outras instâncias também, né? Depende da ANEEL, governo federal. Mas eu queria... Mas já foi feito pelo Caiado. É bom lembrar isso aqui, porque é isso que eu falo. Ele infernizou a vida de todo mundo. Eu sei porque só lá na secretaria a gente recebeu ele e a turma dele não sei quantas vezes, entendeu? Por quê? Porque ele queria dar uma solução para a população. Então isso é fundamental saber. É óbvio, não dá para prometer que vai conseguir, mas o que me espanta é nem tentar. Lembrando que quando a pré-candidata Marina Helena fala de recebemos na secretaria, é porque ela foi secretária do ex-ministro Paulo Guedes, secretária de desestatização, ao Ministério da Economia. E por isso tratou desse assunto no governo federal. Então, vamos fazer mais uma pergunta sobre estatização, desestatização. Hoje uma empresa está na mira do governo estadual, praticamente bem encaminhado à desestatização da Sabesp. Só que a Sabesp tem um problema direto com a Prefeitura de São Paulo, parece pequeno, mas mexe com o dia a dia, a vida do paulistano. Que a questão é o seguinte, segundo dados da Prefeitura, 80% dos buracos abertos em São Paulo são feitos pela Sabesp. Né? E a Sabesp, em tese, teria multas para a Prefeitura, que seriam revertidas em melhorias, para pagar. Essas multas não são pagas. Uhum. Como é que a senhora vai fazer a Sabesp pagar essas multas? Agora que é privada, então, vai pagar. Vai pagar, não tem outra, tem que pagar. Isso é um absurdo. E aí, Sabino, assim, questão de buraco nas ruas, que é fundamental, abril tem que fechar. E se não fizer a contento, tem que multar, e a multa tem que ser cara. A gente tem que aumentar as multas. Isso vale para toda prestação de serviço. Os nossos postes monstrengos que a gente tem na cidade, é a mesma coisa. Vai lá a companhia, vai lá qualquer uma operadora, cortam, se a sua casa, seu apartamento, você não quer mais usar aquela operadora e quer mudar, eles não tiram fio. Fica um fio acima do outro, um monte de fio que não está mais sendo usado. Multa também, gente. Numa boa. De novo, não adianta ir para um pirata privado. A Sabesp, no caso, era pública, tinha um acordo ali de companheiros, né? Agora que vai ser privatizada, é que não tem mais jeito mesmo. Mas como que a senhora faria... exigiria o pagamento dessa multa? Porque imagino eu, como o Sabino trouxe, são números altíssimos, a prefeitura já deve correr atrás, já deve tentar fazer a Sabesp pagar. Será? E até hoje nada. Será? Qual seria a estratégia da senhora? Não, será? Tem valores que... todas essas empresas, Lupato, tem valores que elas recebem da prefeitura. Então deixa de transferir. Assim, não é possível. Gente, uma prefeitura como a de São Paulo, com o orçamento que tem, com o poder que tem, não consegue fazer quem deve pagar. Assim, eu não aceito isso. Não aceito. Não aceito. Vamos impedir de entrar em outro contrato. Vamos arrumar quizumba. Tem muita coisa que a prefeitura pode fazer para atrapalhar a vida, se quiser, entendeu? Agora, inclusive, se for o caso, colocar nos órgãos de controle para pedir uma nova, que quando vai vencer o contrato, porque não é eterno, que ela não entre mais,
que tenha que ser outra, dependendo do valor que você chegar, se ela está fazendo serviço para a cidade. O que eu vejo é só isso. É inacreditável a nossa, vamos dizer assim, condescendência generalizada com o mau serviço, entendeu? Da empresa que era pública até agora, que continua sendo pública, né? Porque ainda não terminou o processo, com as empresas privadas. É uma condescendência. Vai lá, não faz, atrapalha, esburaca as ruas e tá tudo bem? Então, assim, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar isso. E voltando àquela pergunta, iluminação, lixo, serviço funerário, a senhora acha que tem que acontecer o quê com esses Deltan Dallagnol em cada uma está descumprindo rua. É isso. Outra coisa, a gente precisa mapear essa cidade. Secretário Deltan Dallagnol. Mas não é um, são várias pessoas. O que a gente precisa é de gente auditando e que tenha poder de aplicar algum tipo de multa. Que hoje não tem. Sabina, é tudo para inglês ver. Eu vou te dar um exemplo. Quer um exemplo que está aí nessa parte de zeladoria, que é a maior reclamação que tem hoje? Pega os 156 e pega os pedidos para a polícia militar. 1 em cada 4 reclamações é psil. É o distúrbio da ordem, é barulho, tá? É a maior reclamação que vai para a polícia militar. O que tem a polícia militar que dá conta de barulho, gente? E é a maior reclamação que a gente tem no 156. Você tem 20 fiscais do psil na cidade inteira que trabalham em horário comercial. Gente, na boa, é para não resolver. Tá na hora, passou da hora já, tem que aprovar multa. A guarda vai lá, na hora que recebe o chamado, e aplica a multa imediatamente. Você acha que se começasse a aplicar a multa e fechar estabelecimento, ia ter isso? Não ia. O problema é que hoje nada é feito. Nem tem poder para isso. Entendeu? Você liga, vai cair na Secretaria de Meio Ambiente, em horário comercial, o cara vai lá sei lá quando e sabe lá Deus o que acontece. Não tem nenhum tipo de punição para quem descumpre, entendeu? Então, vale a mesma coisa para as empresas. Se não estiver fazendo, pô, a iluminação tá ruim, vamos botar por bairro. Pô, o bairro, sei lá, a gente tá com um problema no bairro X. Não cumpriu? Tchau, ali a gente faz outra licitação e chama uma outra empresa para cuidar daquele bairro. O que acontece hoje é que a gente tem 32 subprefeituras loteadas. O que deveria fazer o subprefeito? Que eu gostaria de ter 32 Deltan Dallagnol nessas subprefeituras. Qual que é o maior papel do subprefeito? Qual que é o maior papel? Fiscalizar, saber onde está o problema e romper contrato com quem não presta um bom serviço. Não deveria ser isso? Gente, tem outro papel mais importante do que qualquer subprefeito. É o síndico. Se você é síndico de um prédio, o que você faz? Você pega os BOs, vê todos os problemas que acontecem e se a empresa que você contrata, se o servidor lá que você tem no seu prédio, qualquer coisa, não está cumprindo, o que você faz? Manda a rua. Não é isso que você faz? E resolve. É isso que o subprefeito tem que fazer. Mas dá para ter subprefeito não indicado por vereador? Dá para ter base na Câmara Municipal hoje sem permitir que os vereadores indiquem os subprefeitos, como acontece há várias gestões em São Paulo? Não só pode como deve. Não só pode como deve. Mas é possível ter apoio na Câmara? Com certeza, Sabino. Olha, eu vou te dar um exemplo. Nosso governador Romeu Zema, em Minas Gerais, tá? Quando ele foi eleito com um deputado lá na Assembleia. E conseguiu aprovar um monte de coisa. Fez um trabalho tão bom que foi reeleito num primeiro turno. Não sou eu que estou dizendo que ele fez um trabalho bom. A população que o reelegeu no primeiro turno. Então, assim, não loteou nada. Não loteou. As secretarias todas são pessoas técnicas, os cargos são técnicos. Muitas pessoas são da própria máquina pública, mas quem entende daquilo. Então, tá aí, tá feito. Tá feito. A gente não pode mais aceitar isso. Outra coisa, teve gente da oposição que apoiou a sua reeleição. Por quê? Porque o cara viu que a população estava feliz. Isso reelege. Então, para vamos dizer, os nossos vereadores, se eles estiverem vendo que a cidade está indo bem e que a população está feliz e que eles vão estar reeleitos, você pode fazer esse tipo de acordo também. Vamos cuidar? É verdade. Tem duas formas de cuidar. Eu vejo que, infelizmente, a política no Brasil ela está muito errada. Porque você está fazendo pactos com todo tipo de... Eu falo São Paulo sem brincadeira. São Paulo hoje, sabe a cidade do Batman? É uma Gotham City
dominada por coringa por todos os lados. Mesmo. É inacreditável o gasto que a gente tem nessa prefeitura e a qualidade, de novo, a má qualidade dos serviços privados. É um negócio dos serviços públicos. É um absurdo completo. Agora, de novo, se você fizer um bom serviço e atender às demandas da população, os vereadores vão ser eleitos também. Então, assim, existe um outro tipo de pacto político. E, gente, numa boa, o sistema político, a democracia é uma coisa que existe há anos, né? Há séculos. Então, assim, a gente não é inventar a roda. Em muitos lugares funcionam. Por que aqui não está funcionando? São Paulo tem um problema... Eu estou falando dessa coisa da Gotham City porque... Olha só, vocês não perguntaram ainda isso, mas para mim é o maior problema da cidade, então eu vou aproveitar aqui e vou colocar. Por favor. A gente tinha 5 mil moradores de rua. Hoje a gente tem 77 mil, de acordo com o último número do cadastro único. 77 mil. Aí todo mundo é preocupado com a Cracolândia. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente não começar a cuidar direito da nossa cidade, esses 77 mil vão virar 77 mil usuários de crack. Porque a rua é um lugar inóspito. Sabino, como é que multiplicou desse jeito? Eu vou te falar como é que multiplicou desse jeito. Nos últimos 10 anos, a economia da nossa cidade despencou 16%. 16%, gente. É um número que é inacreditável. Quem não está vendo isso? E aí, quando a gente olha o comércio fechando, as pessoas indo embora daqui, outra coisa alarmante. 6 em cada 10 pessoas que moram na nossa cidade dizem que gostariam de sair daqui. Ir para o interior, ir para outra cidade e morar fora. Pior, esse número ele é maior ainda entre empresários, empreendedores e entre os jovens. Onde que a gente vai parar? Então, assim, ou a gente, de fato, dá um choque de ordem e gestão nessa cidade, choque de ordem e de gestão. De novo, um prefeito não é um engenheiro da NASA. Ele precisa tirar o lixo, podar a árvore, tapar buraco. Na educação, precisa ensinar a ler, escrever e alfabetizar. Gente, o que disso nada é tão complicado assim. Tem dinheiro para reajuste de salário de professor? Os professores em São Paulo ganham muito bem. A gente está vendo aí, tá? Se o custo por aluno é R$ 1.650, R$ 1.650. Se a gente olha o salário médio aqui de São Paulo, é dos mais altos do Brasil, se não o mais alto. Tá dentre os mais altos. Então, a questão não é remuneração. Ganha mais do que na escola privada. Agora, a gente precisa... Qual que é o problema que eu vejo? É que os bons professores hoje estão sobrecarregados. Por quê? Porque como 1 em cada 5 professores não vão dar aula, os que vão estão tendo que trabalhar por ele e por outros. Você já pensou uma escola, Sabino, com 5 salas de aula e uma sem professor? Você acha que as outras 4 conseguem dar aula? Claro que não. Então, um bom professor hoje, ele está sobrecarregado, ele não consegue dar aula, ele não tem respeito dentro da sala de aula. Então, a gente precisa retomar tudo isso. Eu vejo que não é uma questão, né, só de salário. A gente precisa mudar, a gente precisa remunerar melhor os bons e conseguir afastar os maus, que hoje em dia isso não é feito, para que esses bons não tenham que trabalhar e não ter resultado, né, como acontece hoje. Pré-candidata, a gente tem 2 minutinhos, queria fazer uma última pergunta, porque durante a entrevista a senhora mencionou algumas vezes o telefone 156, que é o canal oficial para reclamações da prefeitura, falou muito de trânsito e também sobre buracos. Se a gente pega, as 3 coisas estão interligadas. Total. No ano passado, 2023, o balanço total, o 156 teve como maior reclamação tapa-buraco. Foram quase 190 mil pedidos feitos pela população de São Paulo. Isso acaba prejudicando o trânsito e tudo isso acaba caindo no investimento de infraestrutura. O que a senhora pensa para a cidade? Aumentar o orçamento mesmo e começar a mexer na capital paulista? Lupato, não precisa mais de dinheiro, precisa que seja feito. De novo, se a Sabesp que faz o buraco, ela tem obrigação de pagar. De arrumar. Se ela não arrumou, vai cobrar a multa e com essa multa você arruma um buraco. Então, assim, de novo, não é uma questão mais de orçamento, gente. Se gasta demais em tudo. É uma questão de fazer o básico bem feito. 156 não dá mais para ser assim, tem que ser um jeito fácil. Hoje qualquer um tem seu celular, a gente vai fazer uma parceria com
todas as operadoras para não usar a base de dados do cidadão, mas o cidadão pode ir lá bater uma foto e mandar. E aí o prestador de serviço tem a obrigação de dizer quando que vai estar pronto. E aí vai lá quem fez a reclamação e tira e diz assim, ó, foi mal feito, ou foi bem feito, foi no prazo, não foi no prazo. Se não foi no prazo e foi mal feita, troca o prestador, entendeu? É isso que a gente precisa dar, transparência radical. Você sabe quem é que é? Você sabe quem é o prestador que presta o serviço? O cara liga no 156, ele sabe, olha, vai a empresinha tal, aí, a tal hora, em 2 dias no máximo tapar o seu buraco. Ele não recebe esse tipo de resposta. É esse o tipo de resposta que o cidadão deveria receber para poder reclamar, e a prefeitura romper os contratos que não estão sendo cumpridos. Infelizmente, a gente está com o tempo esgotado. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui na série da sabatina de pré-candidatos da Rádio Bandeirantes, do Manhã Bandeirantes. Desejar um bom dia para a senhora e boa sorte. Bom dia a todos, boa sorte para a gente. Obrigado. Voto consciente, hein, gente? Obrigado.